Olá, meu nome é Karina Okajima Fukumitsu, eu sou coordenadora da pós-graduação em Suicidologia, Prevenção e Pós-venção, Processos Autodestrutivos e Luto. Agradeço você que está me ouvindo para esta palestra online que eu nomeei como Suicídio e Acolhimento à Vida. Eu vim falar para vocês a respeito da minha compreensão do suicídio, por que a gente está abrindo uma pós-graduação em suicidologia, principalmente em agradecimento à USCS, né, às pessoas que sempre me apoiaram na minha história. Esse é um sonho que eu sempre tive desde os meus 10 anos de idade. Eu tive uma infância regada de lembranças com uma mãe que tentou várias vezes o suicídio. E todas as vezes que nós a levávamos para um pronto-socorro, para um hospital, eu e minha irmã, 2 anos mais velha que eu, nós ouvíamos barbáries de profissionais da saúde, os supostos profissionais que poderiam nos atender, mas que em alguns momentos nos desatenderam. Ou seja, quando a gente chegava lá, a gente ouvia frases tais como: Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais eficaz para a senhora não fazer com que a gente perca tempo com a senhora. Dona Yoko, a senhora só quer chamar atenção, insistindo em tentar se matar, a senhora não tem outra coisa do que fazer. Obviamente, todas essas frases, quando eu tinha 10 anos, foram provocando uma ferida enorme. E que aí então eu prometi para mim mesma, né, quando eu ouvi essa última, né, Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca tempo com a senhora. Aí eu prometi para mim, eu vou me tornar uma profissional da saúde e vou me tornar uma psicóloga para conseguir estudar e compreender a escuridão, a alma que se autodestrói. E aí então eu me tornei professora de psicologia porque eu queria, de qualquer jeito, incentivar as lides acadêmicas a falar sobre a morte, a falar sobre suicídio, a dar instruções e habilitações para os profissionais que pudessem, inclusive, ter um manejo, lidar com pessoas que estavam em intenso sofrimento. Felizmente me tornei psicóloga. Felizmente me tornei professora universitária, fiz meu doutorado e pós-doutorado sobre luto por suicídio e realmente meu sonho de consumo está sendo concretizado a partir deste momento em que eu coordeno juntamente com Almir Vicentini essa pós-graduação em suicidologia. Eu acho que nada é por acaso, as coisas vão nos acontecendo. E a melhor maneira da gente trabalhar com prevenção do suicídio é exatamente acolhendo a vida. Hoje em dia eu fico até bastante emocionada pela oportunidade que eu estou recebendo, né, de poder agrupar e agregar pessoas que tenham interesse em cuidar do sofrimento humano. Eu tenho uma crença que a gente não nasce para se autodestruir. A gente vai se autodestruindo aos poucos, e isso quer dizer que é uma aprendizagem errônea. Aprendizagem da qual, se a gente aprendeu a se autodestruir, depois que a gente já tem uma história, já tem uma construção, né, isso quer dizer que a gente pode desaprender. Ou seja, quando eu falo desaprender, não é esquecer tudo aquilo que você aprendeu. Pelo contrário, é você discriminar e se tornar aware, dar-se conta de que se você está tendo comportamentos autodestrutivos, é possível sim você escolher maneiras de você enfrentar o teu sofrimento, de você lidar com o seu sofrimento. Isso quer dizer que a gente tem condições de direcionar a nossa energia para a gente valorizar a nossa vida e nossa existência. Deixa eu deixar um pouquinho mais claro aqui, nós vamos à lousa, eu vou mostrar para vocês, né, o que eu quero dizer a respeito da possibilidade da gente manejar a nossa energia para a gente. Eu falo e eu tenho uma compreensão gestáltica, uma das abordagens da psicologia,
Nós temos uma relação entre organismo, meio ambiente e campo. Ou seja, tudo que acontece comigo também afeta o meio e vice-versa. Esse é o meio ambiente e este é o organismo. Na inabilidade de eu lidar com o meio ambiente, ou seja, se de repente eu acredito que você deva ter se ferido com alguém ou ficado frustrado ou decepcionado com alguma das relações, então na inabilidade de você lidar com o meio ambiente ou com esta pessoa que te feriu e que te machucou, você coloca a energia contra você. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui? Que um organismo que na inabilidade de lidar com o meio ambiente ou com outro que machuca, coloca essa energia contra si próprio. Nos casos de automutilação, por exemplo, que vai ser uma das disciplinas, automutilação e a doença autoimune, a gente tem condições de entender como é que a gente vai aprendendo a colocar e canalizar e mal direcionar esta energia contra nós. E aí que então começam os processos autodestrutivos. Se eu pergunto para você, provavelmente, tomara que você consiga entender que os processos autodestrutivos, eles não começam quando você nasceu, pelo contrário. Quando a gente nasce, e a gente nasce numa maneira em que a gente fala assim, muitas vezes a gente nasce por instinto de sobrevivência, a gente nasce para a vida, né? E aí, existe uma ideia da Gestalt terapia que a gente fala que a gente se torna, às vezes, um bebê azul. O que quer dizer esse bebê azul? Quando você nasce, né, e você fica sem oxigênio, por exemplo, o que acontece, né? Aí o médico te coloca de ponta cabeça, não é isso? Né? E ele dá uma palmadinha. Ele dá uma palmadinha onde? No seu bumbum. Né? Por quê? Porque ele é perverso? Não. Porque ele vai te obrigar a fazer assim, a respirar. E aquele bebê que não respira e que está com falta de oxigênio é o considerado por nós como bebê azul. Ou seja, desde o início da nossa história, é necessário que a gente tenha essa interação com o meio ambiente, através do ar que a gente respira, através das condições que existem nessa interação com o meio ambiente. Quando a gente não aprende a manipular algumas ações da gente em prol da satisfação das nossas necessidades, nós nos tornamos bebês azuis. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes a gente desacredita na nossa potencialidade, na nossa existência. E a gente começa a duvidar por ceticismo, né? A gente começa a duvidar por falta de amor próprio. A gente começa a acreditar nas críticas alheias. E isso vai fazendo mal. E você percebe que se de repente eu sou criticada por alguém, e principalmente que eu gosto, eu vou ficar chateada. E aí, em vez de eu tentar lidar com esta pessoa que me chateou, às vezes eu vou engolindo, às vezes eu vou colocando para dentro esta energia, que é exatamente isso que eu acabei de mostrar para você. Muitas vezes, tudo isso vai nos tornando, né, bastante descontentes com a nossa existência, é o que eu chamo de desalojamento do ser. Todo ser humano, nós, né, temos a capacidade de nos apropriar de quem somos, da nossa morada. Então, muitas vezes, aquele que está desalojado de si mesmo é aquele que eu considero que tem uma morada, mas vive de aluguel. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Por isso que, então, normalmente o que a gente faz, a gente se desaloja de quem somos, e muitas vezes a gente parte por intenso sofrimento, a gente começa talvez a pensar na morte como possibilidade. Por que eu também estou trazendo esta ideia? Eu estudo um teórico que ele se chama Edwin Shneidman, ou Schneidman, como alguns falam, mas ele é o pai da suicidologia moderna. Através dos estudos de Schneidman, eu compreendi, inclusive é um título de um dos livros dele, que ele fala Suicide as a Psychic, ou seja, suicídio
revelam um sofrimento intenso que eu traduzi como um sofrimento existencial. Se nós, então, pensarmos no suicídio como um sofrimento intenso, é do Schneidman também esta compreensão de que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Então, como é que a gente vai, então, trabalhar com a prevenção deste suicídio ou de qualquer processo autodestrutivo? Entendendo qual é o caminho de aprendizagem, mesmo que errônea, mesmo que incorreta, né, para que a gente possa reintegrar nosso ser, reintegrar esta pessoa que está desalojada dele mesmo. Vamos de novo para a lousa, para eu mostrar qual que é esse caminho. Eu utilizo, empresto um ciclo que a gente chama de ciclo da Gestalt, ciclo do contato, de Joseph Zinker, tá? Eu não estou falando gestaltês, mas eu acredito que, como o Zinker fala, de um fundo emerge uma necessidade. E aí, então, esta necessidade provoca uma sensação, esse S é de sensação. Quando a gente entende, por exemplo, esta sensação, a gente percebe, é o que a gente chama de, nossa, eu percebi o que eu senti. Então, se de repente eu tenho sede aqui, e aí eu percebo que é sede, eu tenho uma salivação na minha boca, isso é uma sensação que eu torno perceptível. Ah, é sede. Quando eu identifico que é sede, o que vai acontecer? Eu preciso mobilizar minha energia para eu satisfazer esta necessidade, ou seja, uma vez que eu estava com uma sensação, dei nome para esta sensação, percebi, eu preciso mobilizar a minha energia para que eu possa, né, satisfazê-la. A partir do momento, quando eu falo mobilizar a energia, significa eu tentar pensar como é que eu posso ensaiar, né? Como é que eu posso satisfazer? Eu posso ir para um bebedouro, eu posso pegar uma água que está numa garrafa próxima a mim, ou seja, eu vou tentar treinar as possibilidades e ampliar as minhas possibilidades para que eu satisfaça. A partir do momento em que eu bebo a água, eu tenho aqui aquilo que a gente chama de ação. Agir, eu vou ter, por exemplo, se eu tomo a água, eu terei, né, sede? Não, porque aquela sensação foi satisfeita. É isso que o ciclo de Zinker, de Joseph Zinker, traz. E aqui a gente tem a ideia do contato. Por que eu estou contando para vocês isso? Porque muitas vezes uma pessoa que pensa na morte como possibilidade, ela tem normalmente aquilo que a gente chama de 3Ds, né, que é um ensinamento da Associação da Cartilha de Psiquiatria Brasileira. O que a gente fala? Na sensação de desamparo, desespero e desesperança, a gente consegue entender que a pessoa existe, então, né, começa a achar que o problema dela é insuportável e ela, então, age, ou seja, ela atua nesta sensação de desespero, desamparo e desesperança. O que eu quero dizer com isso? Que comportamento autodestrutivo, principalmente o comportamento suicida, ele é composto por 3 características. A primeira característica é a ambivalência. O que a gente sabe, e que isso é o que o Schneidman fala, que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Então, se eu tenho uma característica da ambivalência, o que a gente precisa entender? Que na sensação desses 3Ds, eu às vezes eu não suporto o meu problema, e aí então eu atuo. É isso que nós chamamos em psicologia de acting out. Ou seja, numa sensação da qual eu não acredito que eu vou conseguir suportar este problema, que eu vou conseguir superar este sofrimento, eu começo a vislumbrar na ação de se matar uma possibilidade de eu me livrar deste sofrimento. Então você começa a perceber que muitas vezes esse traço, essa característica da ambivalência significa que às vezes a pessoa não quer
se matar. Ela quer se libertar ou que ela quer parar, ela quer matar aquilo que está provocando este sofrimento. Dá para você perceber isso? Então, quando você entende isso, você vai entender, então, que existe uma ambivalência e por isso que não é estranho da gente agora compreender que muitas pessoas que tentam o suicídio e são socorridas, elas falam, me salva, me ajuda. Então, um profissional que sabe desta informação de que é uma característica do comportamento suicida, a gente começa a entender, né, que existe uma consideração, né, de que essa pessoa, provavelmente, ela não queria se matar. Ela gostaria de matar aquilo que está provocando o sofrimento dela. Então, primeira característica, ambivalência. A segunda característica, exatamente isso que eu acabei de falar sobre acting out. A segunda característica apontada pela Organização Mundial da Saúde é a impulsividade. Ou seja, o ato suicida é impulsivo, mesmo aquele que é planejado, quando existe um planejamento. Na sensação de que não haverá saída, você pode, então, perceber, que essa pessoa atua. Se vocês perceberem onde que está esse ciclo, o que a gente pulou aqui? A percepção e nós pulamos a mobilização de energia. É exatamente isso, é a maneira como a gente trabalha no manejo do comportamento suicida. Ou seja, manejo do comportamento suicida é ressignificação e inclui a ressignificação de percepções, assim como inclui também uma mobilização de energia diferente. Então, aí que a gente começa um trabalho de mudança, daquilo que foi aprendido como autodestruição. A pessoa precisa ter uma autoconstrução. Antídoto da autodestruição é autodescoberta, é ajustamentos criativos, é ampliação de possibilidades, que eu chamo de são possibilidades existenciais, maneiras da gente mobilizar a nossa energia de um jeito mais salutar, de um jeito mais que nos provoque um bem-estar. Como é que eu fui descobrindo tudo isso? A minha história infantil e de adolescência e da adulta jovem, porque a minha mãe ela morre em 2013, quando eu tinha entrado no doutorado. Aliás, ela morre exatamente num momento em que eu tinha marcado a defesa da minha tese para o dia 7 de maio de 2013, minha mãe morre no dia 12 de fevereiro. Por que eu estou também contando isso? Para contar para vocês que todo o meu estudo a respeito da suicidologia é visceral. E por isso que então eu justifico a minha alegria de ser coordenadora deste curso. Quando ela morre, eu estava pesquisando o processo de luto do filho da pessoa que se matou. E aí então ela morre, então eu vivi na carne, eu vivi visceralmente o meu próprio processo de luto, não por ela ter se matado, mas a minha história e minha entrada na suicidologia começou por causa dela. Logo depois, um ano depois, eu tenho um adoecimento provocado por um período de estresse muito grande, e esse adoecimento se configurou como uma doença autoimune. Agora eu vou falar para você, psicóloga com doença autoimune, e eu comecei a entender que o meu adoecimento se chama ADEM, desmelinização aguda dos neurônios. Isso me fez aumentar hoje, não na época eu queria me livrar, minha doença se chama ADEM, né? Então vamos lá de novo, só para eu te contar como é que eu fui fazendo toda essa aprendizagem aqui. ADEM é um acróstico, como eu acabei de falar para você. Desmelinização aguda dos neurônios. Que na época, se eu falo para você, vocês estão vendo o ADEM aí do ladinho, né? Na época, quando eu adoeci, para mim era considerado, eu não tinha tempo para adoecer, né? Então, era considerado como a danada e maldita. Você está me acompanhando nesse acróstico? Mas, felizmente, hoje eu estou em pé. Mas quando eu adoeci, eu perdi a ordem alfabética, eu fiquei sem me movimentar,
Então eu fiz uma barganha com o Papai do Céu. Eu falei, se ele me desse bônus de tempo, e isso aconteceu em 2013, em 2014. Então assim, eu falei, se você me der bônus de tempo, e você me ajudar a relembrar tudo, porque na época eu estava fazendo pós-doutorado, não estou falando isso para me gabar, mas para mostrar para você o quanto a vida é efêmera, o quanto a gente acha que tem controle de tudo e não tem. Eu não pude ficar isenta exatamente de adoecer, porque eu sou uma psicóloga, pelo contrário, eu adoeci, porque eu descuidei de mim, porque eu não valorizei também a minha existência, porque eu me permiti ser machucada por muitas pessoas, porque eu aceitei as críticas, porque eu fiquei engolindo por inteiro, e é isso que eu acabei de contar para vocês. Uma pessoa que tem uma sensação e que fica sufocada, isso gera sofrimento. E se a gente não cuida do nosso sofrimento, se a gente não acolhe o nosso sofrimento, quem vai fazer por nós? Bom, voltando à fase do meu adoecimento, eu prometi então para o Papai do Céu que se ele me desse bônus de tempo, eu viveria de uma forma mais congruente. Tanto esta ideia de bem-estar, esta busca de saúde, essa busca de que eu levaria esperança para muitas pessoas. Hoje em dia, eu sou conhecida como a educadora dos pés descalços. Em toda palestra, em todo curso que eu vou, eu entrego um origami chamado, Pássaro da Esperança, é um tsuru. Então, eu comecei a ressignificar. Você percebe que quando a gente tem o acting out, a gente começa a atuar de forma destrambelhada, A gente vive essa rotina muito corrida que a gente não tem condições de perceber como é que a gente está vivendo e mobilizar a nossa energia, de uma forma diferente, porque a gente entra na rotina, a gente entra no caos, a gente acha que é muito comum, é muito normal a gente viver. E aí, com o meu adoecimento, eu percebi, não, eu estou fazendo tudo errado, tudo que eu aprendi está sendo contra mim, ainda mais. Eu precisei, pelo processo de estresse, e normalmente é um processo de estresse que tem a ver com uma desarmonia relacional, eu precisei colocar muita proteção. E aí foi então que eu tive esse adoecimento imune, e exatamente por isso eu incluí no curso como uma das disciplinas que a gente vai ver, adoecimento autoimune e processos de automutilação. Por que eu estou falando também tudo isso? Porque a gente tem maneiras, seja lá por uma necessidade de se proteger ou uma necessidade de ficar engolindo situações, porque a gente acha que a gente não vai conseguir lidar com as situações, a gente vai se autodestruindo. E aí, então, falei para o Papai do Céu, se ele me desse a oportunidade, eu faria descalça. E hoje estou aqui conversando com você descalça, exatamente para reverenciar a vida. Então, é a partir da valorização da vida, a partir do acolhimento, a partir de práticas integrativas do acolhimento, que eu ressurgi das cinzas, eu acredito. E tenho o privilégio agora de estar cuidando, de você que vai ser nosso aluno, espero. A gente vai ter algumas disciplinas que nós desenhamos, eu e Almir desenhamos cuidadosamente para você. Começaremos com a disciplina de suicídios, porque aí eu me remeto com um ensinamento que eu tive com Maria Júlia Kovacs, que é uma das nossas docentes, a considerada por mim meu SDC, meu sonho de consumo, bem consumido. Então, eu fiz o doutorado sob a orientação da Maria Júlia e o pós-doutorado também sob a orientação dela. Então, eu a chamei também para falar sobre os suicídios e para falar sobre educação para a morte, ética, mídia, comunicação, bioética, porque isso diz respeito à nossa maneira da gente compreender uma morte por suicídio. A vida te pertence? Provavelmente sim. A morte também. Então isso é uma questão da bioética que a gente vai conversar. E aí então o que eu aprendi com Maria Júlia é que existem, a gente tem um artigo juntas, é que existem tipos de suicídios, suicídios no plural, porque são histórias,
são histórias, idiosincrasias que vão acontecendo, né, e que são diferentes. Não dá para a gente colocar e explicar o suicídio só por um viés. Bom, voltando à ideia, né, do Aden, muitas vezes eu achava que então era a danada e maldita. Agora eu ressignifiquei minha percepção. E eu estou aqui, em pé, diante de você, lembrando de todos os ensinamentos e, né, lembrando de tudo aquilo que eu realmente me empenhei para estar ofertando para vocês nesse curso. Então se tornou, a partir da minha ressignificação de percepções, o Aden se tornou 3 categorias. Amores desenvolvidos, elegantemente mantidos. Está me acompanhando o Aden, que funcionou como um acróstico e que agora eu ressignifiquei minha percepção? Uma outra categoria, amores desenvolvendo em molho, ou seja, pessoas que pisam na bola 1 vez, 2 vezes, você coloca e elege a discriminação de quantas vezes a pessoa pode pisar na bola. Porque o problema não é o que o outro faz com você, mas aquilo que você permite que o outro faça com você. A isso eu gosto da assertiva do Jean-Paul Sartre, que ele fala, o que importa não é o que fazem de você, mas o que você faz com o que é feito de você. Bom, e aí tem a terceira categoria Aden, que é amores desrespeitados, envenenados e mortos. Se você entendeu isso, que existem amores, e aí então vou usar uma assertiva do Colin Parkes, que ele fala, o preço do amor é o luto. Falando em luto, teremos também uma disciplina sobre processo de luto, luto por suicídio e aquilo que a gente chama de pós-venção. Então, o processo de luto, se o amor, né, e o luto é o preço do amor, então o luto é o preço do amor, então nós, e o luto é um processo, é uma reação para uma perda, a gente então começa a adotar uma concepção aqui, que existem processos de lutos, por perdas reais e simbólicas, existe o luto por suicídio, que neste curso ele é diferenciado, porque nós acreditamos numa especificidade de luto que é diferente por outras causas de morte, principalmente porque o suicídio envolve o estigma, envolve uma vergonha, envolve uma culpabilização, mas principalmente ele envolve, né, o tabu que a gente precisa e está conseguindo quebrar a partir deste curso. E a pós-venção, que são todas as atividades que você pode fazer depois de um suicídio acontecer. É também uma criação, né, do Schneiderman, e ele usa o termo pós-vention, e ele começa a trazer, é dele esta ideia, de que a pós-venção, né, ela prevê, ela ajuda nas futuras gerações, a prevenção de futuras gerações. Bom, tudo isso para contar um pouquinho do escopo do que foi desenhado para você, nosso aluno da USCS, da pós-graduação em suicidologia, para você entender. Aliás, se eu pudesse trocar o nome deste curso, eu trocaria por acolhimento ao sofrimento existencial. Você entende por quê? Porque somente acolhendo o sofrimento existencial é que a gente pode construir e descobrir novas maneiras da gente viver bem. E viver bem não é uma coisa fácil. Então, ao mesmo tempo, existe essa alternância. Eu adoro uma das frases que tem no começo de um livro, De Frente para o Sol, do Yalom, que ele fala o seguinte, que é o La Rochefoucauld, ele fala, nem sempre o sol, nem sempre a morte devem ser vistos fixamente. Então nós estamos elaborando um cronograma, uma estrutura de aula, em que ao mesmo tempo a gente vai olhar e vai tentar compreender de uma maneira respeitosa
sobre os processos autodestrutivos e, ao mesmo tempo, a gente vai ter a alternância da equipe de docentes das práticas integrativas do acolhimento. A gente também vai ter algumas matérias que a gente não vai ficar somente falando, né, daquela coisa mais densa dos processos autodestrutivos. O que a gente sugere é exatamente a gente poder alternar e intercalar estas possibilidades. Por quê? Escuridão e luz precisam ser intercaladas, precisam ser articuladas. Então, o que eu pretendo com esta pós-graduação é ensinar as pessoas, primeiro, a se valorizarem, a entenderem que se até agora elas se autodestruíram, elas podem mudar de cenário. Quando eu adoeci, a pergunta que eu mais fazia, mas será que agora eu adoeci quando eu tinha 43 anos? Eu falei, 43 anos, será que eu vou conseguir modificar a minha vida? Eu sou prova viva disso. Então eu venho aqui te convidar, bastante emocionada, porque assim, isso para mim revela exatamente toda a dádiva de estar viva hoje, todo o agradecimento de eu conseguir provar para vocês que é possível sim a gente reverter a nossa vida, os nossos processos autodestrutivos, a gente se gostar, a gente ser generoso e ter compaixão para conosco e para com o outro. Então, eu acredito que este curso talvez te beneficiará nesse sentido, porque eu quero trazer não somente a informação de como a gente vai lidar com os processos autodestrutivos, mas também a formação de uma pessoa e de uma existência que pode se valorizar. Uma vez você aprendendo a ser generoso com você, tendo compaixão por você, a tendência é você também ter uma facilidade para oferecer para o outro. Então venha e aceite o meu convite para desfrutar, né, conosco esta pós-graduação. Te espero. Até.